Bom dia, mulheres! Aqui é Série Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. E é muito bom estar mais um dia aqui com vocês, falando de algo que eu amo falar. Falar da palavra de Deus é o caminho certo para fortalecer a minha fé. É o caminho certo para que eu possa ser guiada no caminho correto que Deus tem para mim. Falar da palavra para mim é uma honra, porque é falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Falar da palavra para mim, eu falo que é Jeremias 9, versículos 23 e 24. Fala que o sábio não se alegre na sua sabedoria, nem o forte na sua riqueza, nem o rico na sua força. Mas aquele que se gloria em me conhecer. Assim diz o Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso, que cuida, que faz justiça. Então, falar da palavra para mim é falar do Criador, é falar dos céus e da terra. Muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você conhece, procura mostrar para as pessoas, não. Mas tem a ver você abrir os seus lábios para falar do Deus que você serve, do Deus que você tem como Pai. Quando você fala dele, você releva as suas falhas. Quando você fala dele, você, ao mesmo tempo que você sabe que você não prega você mesma, você prega ele, mas existe sobre você um temor de, apesar de não ser ainda como ele é, você precisa ter no seu coração o desejo de ter uma vida buscando com todas as suas forças a imagem e semelhança dele. Afinal, a maior glória, a maior honra na vida de um homem, de uma mulher, é conhecer o Senhor. E só consegue falar dele, só consegue exalar dele de coração quando aqui dentro do seu coração ele habita de fato e de verdade. Amém? Bom dia! Bom dia! Eu tô aqui orando porque tem uma cachorra aqui do meu lado, porque se ela der um latido, vocês vão assustarem, mas em nome de Jesus ela não vai latir. Bom dia, meu amor da minha vida! Já tá aí, né? Lindeza! Bom dia, meninas! Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje eu amanheci tão cansada, gente. Mas eu tô literalmente experimentando. Bom dia, Rafa! Bom dia! Eu tenho experimentado essa semana uma força, um poder que tem operado na minha fraqueza. Quando a gente tem, sabe, a palavra enraizada no nosso coração, a gente pode caminhar, a gente pode prosseguir. E quando você sabe que ela é viva, que ela é eficaz, ainda fraca, você continua, porque você sabe que é real o poder dele operar na nossa fraqueza. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Miriam. Bom dia, Flavinha. Bom dia. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Bom dia, Jositelli. Obrigada, amada. Muito obrigada. É muito bom para mim estar aí com vocês do lado. É muito bom ver mulheres aí do outro lado que eu amo. Mulheres que eu sei que intercedem por mim. Vocês não imaginam como é bom, como é prazeroso estar aqui e ver vocês aí do outro lado. Obrigada, viu? Obrigada de coração. E aí, quem tá animada pra gente continuar a palavra hoje? Bora, eu falo que aqui só fica as que realmente têm sede de conhecer. Não, bom dia, Kessia! Lindeza! Não conhecer a letra,
mas conhecer o Espírito. Prestou? Pegou? Eu falo que Deus vai colocar ao meu lado mulheres que não anseiam apenas conhecer a letra, mas mulheres que anseiam conhecer o Espírito. Porque eu fui uma mulher chamada para tocar o Espírito e não a alma. Eu não fui chamada para tocar as emoções de vocês. Eu fui chamada para ser usada por Deus para curar as emoções de vocês. E essa cura vem do Espírito, do Espírito. Então, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, tá bom? Vamos orar? Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma manhã aqui aos teus pés. Obrigada pelo, sabe, Deus, pela liberdade mesmo que nós temos de conhecer a tua palavra, de mergulhar na tua palavra. Deus, eu sei que tem sido uma semana não apenas para mim, mas para tantas de nós mulheres que estamos com tantas coisas, Deus, tantas coisas, Pai. É esposa, Senhor, é mãe, é dona de casa, é trabalho fora. Eu falo que é médico, é dentista, é supermercado, é sacolão, sabe, Senhor? É tanta coisa, Pai, tanta coisa, Pai. Mas, Senhor, eu quero te pedir nessa manhã que venha um bálsamo sobre nós aqui, Pai. Senhor, derrama o seu bálsamo aqui sobre nós essa manhã. Que o teu Espírito Santo venha refrigerar, Deus, os nossos corações. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha trazer força para aquelas que estão lidando com enfermidade, Pai. Deus, lidar com enfermidade é tão difícil, Deus, a gente fica tão cansada, tão sobrecarregada. Mas eu sei, Pai, que quando nós estamos lidando, Deus, com enfermidade, existe um poder, Deus, sobrenatural que opera na nossa fraqueza. E eu quero te pedir, Paizinho, que nessa manhã esse poder sobrenatural venha sobre a vida de todas as mulheres. Venha sobre a vida de todas as mulheres, ó Deus, que estão passando por esse momento. A tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado e o Senhor renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Pai, eu quero, pelo poder do nome de Jesus, liberar essa palavra, Deus, para aquelas que estão passando por enfermidades nesse tempo. Eu quero liberar, Deus, essa unção de renovo. E eu também quero colocar, Deus, aqui junto com elas, Pai, todas as pessoas, ó Deus, que elas estão lidando, que estão enfermas. Nós queremos clamar pelo poder do nome de Jesus, a cura de cada uma delas, Pai. Nós repreendemos, ó Deus, todo espírito de enfermidade, Deus, sobre a vida de cada uma delas. Nós te pedimos, Deus, uma porção dobrada do teu Espírito Santo, Pai, porque o teu Espírito vivifica, o teu Espírito, ele dá vida, o teu Espírito, Deus, ele traz à existência as coisas que não existem. Nós queremos agora dar uma ordem, morte, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Nós não te aceitamos na nossa vida, nós não te aceitamos na vida das pessoas que nós amamos, nós não aceitamos você trazer miséria, trazer dor, trazer insatisfação, trazer inquietação no nosso coração. Nós repreendemos todo espírito de morte e nós profetizamos, nós clamamos nesta manhã juntas, ó Deus, como mulheres que te amam, mulheres que estão aqui prostradas porque temem ao Senhor, porque precisam do Senhor, porque precisa acordar aos seus pés, ao seu lado. Nós ministramos, ó Deus, a cura do Senhor, Pai, sobre cada vida, Deus, que está sendo colocada agora, Pai, diante do altar do Senhor, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que venha, Deus, os teus sinais, que venha a tua cura, que venha o teu prodígio, Pai, de uma maneira sobrenatural, porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós cremos que o Senhor é um Deus que cura. Em nome de Jesus. Crê somente. Toma posse, porque o nosso Deus é um Deus de cura. Ele é um Deus de cura, tá bom? Toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém?
Então, bora lá? Olha lá. Vocês estão vendo a pessoinha lá no fundo? Olha lá. Sol. Olha lá. Olha lá a pessoinha lá no fundo. Bem, vou desligar os comentários para que a gente possa continuar. Bora lá. Gente, vocês já sabem, eu vou falar isso todo dia com vocês. Por favor, põe coração. Eu sou carente de vocês aí. Eu não sou pastora de mundo virtual. Eu sou pastora de abraço, gente. Eu adoro abraçar. Eu adoro estar junto. Está impregnado na minha essência, sabe? Eu sinto falta disso. Então fica grudadinha comigo aí do outro lado, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que nós não podemos nos esquecer todas as vezes que nós formos para a palavra de Deus. Senhor, muda a minha vida. Senhor, entra no meu coração. Senhor, habita dentro de mim. Porque a palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós assentamos com a palavra, nós sentamos com Jesus Cristo. Se ele é a luz do mundo, quando você se assenta com a palavra de Deus, a luz, a verdadeira luz, ela vai entrando dentro de você. As trevas na sua vida vão sendo dissipadas. Séries, ele pode fazer isso de uma hora para outra, ele pode todas as coisas, mas você não suportaria. Por isso que o milagre, ele é instantâneo. O milagre é instantâneo, mas a cura é um processo. E Deus, ele vai liberar sobre você aquilo que você suporta. E uma das coisas que ele precisa fazer no nosso coração, sabe o que é? É solidificar a nossa fé. Por quê? Porque a nossa vida com Deus é uma vida pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé você não vai acreditar de fato e de verdade que ele existe e que ele é um Deus que anseia derramar bênção sobre a sua vida. Os pensamentos que ele tem a seu respeito são pensamentos de paz. Por que que ele quer solidificar a sua fé? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos uma alma. Existe aqui dentro uma guerra onde o Espírito de Deus milita, eles brigam. O Espírito de Deus, ele milita contra a nossa carne. E isso, o que acontece? Isso traz confusão emocional na nossa cabeça. Onde, Séries? Na nossa mente. Por isso que a nossa mente é o campo de batalha. É por isso que a palavra de Deus, quando ela entra na nossa mente, ela começa a gerar fé no nosso coração. Ela alimenta o Espírito Santo. Séries, como que ela alimenta o Espírito Santo? Porque a partir do momento que você lê a palavra, Satanás vem falando assim: Séries, lembra daquela boa ideia que eu te dei? Faz isso. Aí o Espírito Santo, se você conhecer Provérbios 3, o Espírito Santo vai virar para você e falar assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não estribe no seu próprio entendimento. Então, busca do Senhor, porque nós não podemos ser movidas por boas ideias. Nós precisamos ser movidas pelo direcionamento do Senhor. Então, a palavra de Deus é Deus falando conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Séries, eu não lembro, não tem problema. Se você ler, se você meditar, se você ruminar, o Espírito Santo de Deus, ele vai, gente, é tão sobrenatural que ainda que você não lembre, o depósito, ele vai se formando no seu espírito. E quando você precisar, o Espírito Santo de Deus, ele tem a arma certa. Ele tem a arma certa para usar, para que ele vença a luta contra a carne. Agora, se você não tem a palavra de Deus, que é a única arma que o Espírito usa para trabalhar no seu espírito, para te dar a vitória, não tem jeito. Por isso que eu falo para vocês que não existe vida com Deus sem vida na palavra. Não existe, Sérgio, mas eu oro muito. Se você orar muito, você vai ter fé na sua fé. Aí sabe o que vai acontecer? Tudo que você ora, você vai passar a querer que aconteça.
Gente, fé, na nossa fé, é um perigo. Você tem que falar mais com Deus do que você fala sobre Ele para as pessoas. Você tem que falar mais com Deus do que você ora para as pessoas. Uma mulher de oração não é uma mulher que ora muito pelas pessoas. Uma mulher de oração é uma mulher que tem comunhão com Deus. É uma mulher que fala com Deus. Porque a partir do momento que ela fala com Deus, ela vai orar coisas que o Espírito Santo de Deus traz ao coração dela, porque a própria palavra fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus nos leva a orar aquilo que está no coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Por isso que vida na palavra é essencial. Não tem como. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus está conosco todos os dias da nossa vida através da palavra. A palavra de Deus fala que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vive para interceder por nós, mas ele é a palavra. 1 João 5:7. Há 3 coisas que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Você precisa ter essa revelação ao seu coração, que Jesus Cristo é a palavra. Quando você ama a palavra, você ama Jesus. Eu não comecei a minha vida espiritual amando a Jesus, não. Eu comecei buscando a palavra de todo o meu coração. E quanto mais eu buscava a palavra, mais eu amava Jesus. E quanto mais eu lia a palavra, mais eu era apaixonada por Jesus. Não é amar Jesus que você vai amar a palavra, é o contrário, Por quê? Porque João 5,39 diz assim: conhecereis as Escrituras e buscais ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Jesus Cristo é revelado através da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus tem que ser a nossa base. A palavra de Deus tem que ser o nosso tudo. A palavra de Deus é a nossa vida. Não, sério, mas eu posso ficar vendo pregação no YouTube? Você pode ficar vendo o que você quiser, claro. Mas se você não tiver uma fé firmada na palavra de Deus, você vai correr o risco de ser levada para lugares que Deus não te quer. E se você entrar em lugares que Deus não te quer, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. O Satanás, ele não te derruba com coisas que aos seus olhos é ruim. Não, Satanás, ele te derruba com coisas muitas vezes que são lícitas, mas não convém a você. Você não está pronto para lidar com elas. Aí a sua cabeça começa a ficar confusa por quê? Porque você não tem a base da palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial. Por que eu falei para vocês? Começa pelo Evangelho de João. Por que nós estamos dando esse apanhado na palavra? Porque eu quero que você tenha a revelação do alto, que Jesus Cristo, ele é manifesto na palavra de Gênesis e Apocalipse. E o Evangelho de João, ele vai te mostrar tudo isso. Então hoje nós vamos terminar o nosso passeio pela palavra de Deus. Meu Deus, eu amo fazer isso. Então vamos lá. Começamos bem lá do início, quando Deus criou Adão e Eva, para relacionar com eles, para ter uma família. Aprendemos que em Gênesis Deus lida com famílias, especificamente com famílias Abraão, Isaac, Jacó, José. E aprendemos também que o homem escolheu o caminho diferente de Deus, mas Deus escolheu continuar lutando para que o homem voltasse a ser filho de Deus, porque esse é o desejo do coração de Deus. Deus, ele não nos criou para sermos assim, bam. Não, Deus nos criou para ser filhos. É só isso. E é isso que a história da palavra de Deus aponta. Deus nos criando para que nós possamos ter a revelação da paternidade de Deus. Então, desde lá de quando Adão pecou, Satanás queria que nós fôssemos expulsos da presença de Deus. Mas Deus começou a trabalhar com família para quando ele entra em Êxodo, ele começar uma história linda de um povo. Qual que é o propósito desse povo, Séries? 2 propósitos. Primeiro, porque através deles o Salvador viria para nos salvar. Segundo, para que esse povo mostrasse para as outras nações, através das leis, através daquilo que Deus impôs,
como que é servir a um Deus de verdade. Por quê? Porque ali naquele tempo as outras nações faziam coisas horrorosas, como sacrificar seus filhos, como sexo ilícito, como matar, como roubar. E Deus queria levantar um povo que servisse de exemplo, para outros povos. Para quê? Para que Deus mostrasse através da sua bondade, através da sua misericórdia, que Ele não faz acepção de pessoas, mas todo aquele que olhasse para aquele povo e também ansiasse pelo Deus de Israel, o caminho também estaria aberto para eles. Então, nós passamos por isso e a gente vê durante todo esse tempo, até lá no tempo de quando Deus levanta o profeta Samuel, que Deus lidava com aquele povo. Deus era o rei, ele era o Deus, ele era o pai, ele era o tudo daquela nação. Mas até que chegou um determinado momento, aquela nação, em vez dela influenciar as outras nações, fazendo diferença, presta atenção, as outras nações começaram a influenciar elas. Por causa de quê? Por causa de uma palavrinha que desordena a nossa vida, que se chama desobediência. A desobediência nos leva a ser ingratas e nós não agradecemos aquilo que Deus faz para nós e nós sempre queremos mais, mais e mais. E em vez do povo de Israel gerar nas outras nações o desejo de ter eles como Deus, como Israel tinha, eles começaram a querer ser como as outras nações. Samuel, nós queremos um rei. Samuel, nós queremos ser igual às outras nações. Olha, será que nós realmente estamos vivendo uma vida a ponto de nós levarmos outras mulheres a se renderem aos pés do Senhor? A buscar as coisas mais do alto? A realmente ter a revelação da paternidade do Senhor? E viver uma vida buscando mesmo, não ambicionar nas coisas altas, mas nos acomodar às coisas humildes da vida? Ou será que até mesmo dentro desse mundinho gospel nosso, nós estamos sendo influenciadas? Influenciadas a ter mais? Influenciadas a coisas que o mundo oferece? Será que nós estamos sendo influenciadas pelas coisas que o mundo oferece e não pelas coisas que o próprio Deus oferece? Vocês entenderam quando eu falei para vocês de 1 Coríntios 10? Que 1 Coríntios 10, ele nos conta um pouquinho daquilo que Deus quis para nós com o povo de Israel. Ali o Senhor fala, eles serviram de exemplo para que vocês não passem as mesmas coisas. Eles foram murmuradores, eles foram incrédulos, eles se envolveram com as coisas ali do mundo. Deus está falando conosco. Deus quer nos levantar como filhas, mas não é para a gente ansiar mais aquilo que a outra tem, mas é para que a gente seja satisfeita naquilo que a gente tem. E ainda com o que a gente tem, a gente dependa do Espírito Santo de Deus e gere nas outras pessoas desejo de ter o quê? Comunhão, intimidade com Deus. Vocês lembram como eu abri aqui hoje? Que fala em Jeremias 9... O sábio não se alegre na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha, amada, nós precisamos buscar viver um tipo de vida que nós geramos nas pessoas o desejo de ter o que a gente tem, e o que a gente tem não vem dessa terra. Quando a gente tem uma comunhão real, quando a gente tem um secreto com Deus, o nosso secreto, a nossa vida, ela chega a os frutos que o nosso secreto dá, ele chega a ser assim vibrante nas outras pessoas, para que as outras pessoas, elas não enxergam o que a gente tem, mas elas enxergam aquilo que a gente vive. Elas enxergam o nosso olhar, o nosso falar, o nosso agir, e elas passam a querer mais o que a gente tem por dentro do que a gente tem por fora. E o que a gente tem por dentro é uma paz que excede todo o nosso entendimento. É uma força que ainda quando a gente está cansada, a gente prossegue. É uma confiança que ainda que as coisas estão tudo derribando, a gente continua confiando no Senhor. Isso é possível sim. Sabe por que isso é possível? Porque eu tenho buscado viver isso e Deus tem me dado uma porção diária. Sério, mas você já é... Não, eu vivo isso diariamente. Eu tenho aprendido com Deus a viver o dia de hoje e não me preocupar com o dia de amanhã.
O dia de hoje, eu amanheci hoje, um filho meu tá num lugar, outro filho meu tá no outro lugar, outra filha minha tá grávida, Covid, isso, aquilo. A minha porção é, Senhor, eu te entrego a minha casa. Senhor, eu te entrego a minha família no dia de hoje. Faça por eles o que eu não posso fazer e me dá força para orar por eles e fazer por eles o que eu posso. Mas eu os entrego nas mãos do Senhor. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu tenho pedido a Deus por eles. Olha, eu quero falar para vocês uma coisa, amadas. Eu nunca pedi que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tô falando que é errado, não. Mas eu nunca pedi a Deus que os meus filhos tivessem sucesso profissional. Nunca, isso nunca saiu dos meus lábios. Nunca, eu nunca pedi, Pai, que o Miguel tenha sucesso profissional, que a Larissa tenha sucesso profissional. Não, eu nunca pedi isso para Deus. Mas eu peço, Pai, que o Senhor faça com que os meus filhos tenham um encontro real com o Senhor, que o coração dos meus filhos sejam ganhos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os meus filhos cumpram os planos do Senhor. Sabe por quê que eu oro assim? Porque eu creio de todo o meu coração em Mateus 6,33, que se eles buscarem o reino de Deus e a justiça, tudo que eles precisam serão acrescentados. E muitas vezes nós oramos pedindo para eles coisas que vão derrubá-los, que não vão mantê-los em pé. Eu já falei para o Senhor, Senhor, não dá para os meus filhos o que eles querem, não dá para os meus filhos o que muitas vezes eu queria dar para eles, mas dá para eles o que eles precisam para que eles possam ter uma vida com o Senhor. Uma vida com o Senhor. Olha, mãe, você e eu não sabemos os planos de Deus para os nossos filhos. E nós muitas vezes corremos o risco de querer que os nossos filhos vivam os nossos sonhos. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos os nossos sonhos sejam realizados através dos nossos filhos. Eu quero te falar uma coisa, cuidado. Os seus filhos são obras das mãos de Deus. Apenas Deus sabe o que eles precisam. Em nome de Jesus, amém? Deus sabe por que eu tô falando isso daqui, né? Porque o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Então, voltando para o povo de Israel, eles queriam Deus. E Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, virou para Samuel e falou assim, Samuel, porque Samuel ficou bravo, né, gente? Samuel, não tem problema, eu vou levantar. E a gente sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul foi levantado, foi escolhido, mas Saul, ele não prevaleceu. Por que Saul não prevaleceu? Porque Saul foi desobediente. Saul foi desobediente. O início da ruína de Saul foi que ele não dependeu de Deus. Quando Deus te chama, ele não te habilita a viver uma vida longe dele. Não. A vida com Deus é assim, quanto menor você se coloca diante dele, maior será a sua missão. Pegou? A vida com Deus é assim, quanto mais dependente dele, maior a sua missão. Quanto menos você depende dele, menor a sua missão. Porque a batalha não é nossa, a batalha é dele. Nós somos apenas soldados que nos escolhemos estar em serviço ou não. Nós apenas somos soldados e como soldados nós não podemos nos envolver nas coisas desse mundo. Nós temos que estar totalmente voltadas para aquele que nos habilitou. E Saul foi destituído. Ele não foi destituído do reino humano, ele não foi tirado a fama, nada disso. Mas ele foi tirado o básico, aquilo que ele precisava, a unção do Senhor. Saul perdeu a única coisa que ele precisava. Ele não precisava de reinar, ele não precisava de fama, mas eu quero falar algo para você. Você e eu precisamos da presença do Senhor, porque o Senhor abate, mas ele também levanta. Quando nós estamos com o Senhor, é um caminho que ele não tem limite. O Senhor abate, levanta, ele dá a morte, dá a vida, ele faz o que ele quiser. Mas a única coisa que nós não podemos é ficar separado do Senhor. E diante disso, Deus chama Samuel e fala, olha, eu destituí, eu não escolhi mais Saul, eu tirei o meu espírito de Saul. E Deus manda Samuel ir atrás de quem? De Davi. Davi foi um homem levantado como o segundo rei de Israel. E a gente sabe o quanto o processo de Davi foi doloroso, o quanto Davi realmente, assim, passou para realmente ocupar o reino. Davi foi ungido por Samuel aos 17 anos. Mas ele ocupou o reino com 30 anos. E
Aos 30 anos ele começou a reinar em Judá e só depois ele reinou em Israel. Ou seja, as coisas na vida de Davi não aconteceram da noite para o dia. Por quê? Porque Davi primeiro precisava aprender o que era servir. Davi primeiro precisava aprender o que era obediência. Davi primeiro precisava aprender a tratar as pessoas às quais um dia iriam servi-lo. É muito perigoso quando nós não nos submetemos ao processo de servir a Deus. E já vamos logo para liderar. Porque quando você não serve, você não entende o que é ser uma serva, provavelmente você vai ser uma líder fracassada. Porque se você não estiver na posição de serva, você não vai tratar os líderes, os servos, considerando eles superior a você mesma. E você precisa olhar para os seus servos, sabendo que você depende deles e que você não é maior que eles. Não é um líder maior que o servo. Isso é algo básico, e a gente vê o tanto que o treinamento na vida de Davi foi pontual, o tanto que o treinamento na vida de Davi foi crucial. Davi foi um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus, mas estava tudo muito bem até o ponto de que? De Davi conseguir fama, poder, riqueza. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus manda a gente vigiar, sabe por que que é? Porque Deus sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é como você lida com ele. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque você começa a usar o dinheiro para satisfazer as suas necessidades e as suas necessidades carnais e não aquilo que Deus quer. O dinheiro, ele te dá uma certa liberalidade que você passa a confiar mais nele do que no Senhor. Por isso que Jesus disse ali, é impossível ter dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Sério, mas como assim? Então, por que Jesus fala, os ricos não entrarão no reino de Deus? Mas isso é impossível para homem? Sim, mas para Deus não é. E o que Jesus quer nos ensinar com isso? Jesus quer te ensinar que riquezas não são para serem a base da nossa vida. Você pode até tê-las, mas não confie nelas. Ainda que você tenha muitas riquezas, não deixe de confiar no Senhor. Não deixe de colocar diante do Senhor todos os desígnios da sua vida. Porque quando você confia na riqueza, é quando você passa a orar menos e você passa a fazer mais as coisas com aquilo que você tem. Quando você tem, você não precisa orar para perguntar, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Agora, quando você não tem, é ótimo, você depende de tudo. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, mas Ele não quer que você perca essa comunhão com Ele das mínimas coisas. E Davi, a gente sabe que ele caiu num determinado ponto da vida dele, querendo uma mulher que não era dele. Davi caiu em adultério. E foi algo terrível que a gente viu. Sério, ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Não, ele não deixou. Até porque lá em Atos, o próprio Lucas escreve que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele arrependeu. Ele se arrependeu e Deus o perdoou. Davi era um homem que falava assim, Deus, eu prefiro cair nas suas mãos do que cair na mão de homens. E Davi era tratado conforme o coração de Deus. Davi não tinha medo de se sujeitar para que Deus o tratasse. Davi estava disposto até mesmo a perder tudo que ele tinha, mas ele não queria ser tratado por homens. Ele sempre quis ser tratado pelo próprio Deus. Porém, o pecado, Deus perdoa, mas existe uma coisa que se chama consequência. Tem muitas pessoas que se arrependem dos seus pecados, mas elas se esquecem que o pecado traz consequência. E sabe o que acontece? Elas vão colhendo as consequências do pecado e fica culpando a Deus, como se Deus tivesse culpa. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Imagina uma tábua, tá? Uma tábua. Vamos pôr que aqui tá isso aqui é uma tábua. E aqui nessa tábua tá os nossos pecados são como pregos. Aí vem aqui, cheio de prego, né? Nossa vida cheia de prego. Cada pecado, um prego. Aí o que acontece? Jesus entra na nossa vida. Jesus entrou na nossa vida. O que ele faz? Ele perdoa todos os nossos pecados, tá bom? Então ele vem, arranca todos os pregos. Todos os pregos estão arrancados. Todos os nossos pecados perdoados. Porém, o buraco fica. O buraco fica. O buraco tá aqui. Sério, como assim? Eu vou te dar o exemplo muito claro e profundo. Se você matou uma pessoa, Jesus vai te perdoar, mas você provavelmente vai ser presa.
Se você fez algo de muito ruim na pessoa, o buraco tá lá. Vira e mexe, você vai olhar para esse buraco. Gente, consequência de pecado não tem jeito, sabe? Séries, mas como assim? Isso é bíblico, gente. Por isso que Deus sacode a gente e fala, gente, acorda. Gente, para de pecar, porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Quando Deus nos pede uma vida de santidade, gente, não é só para você ser a imagem e semelhança dele, não. Claro que isso é crucial, mas é para que você não viva uma vida escravizada na consequência do pecado, gente. O pecado tem consequência. É claro que a consequência, ela vem aqui nesse mundo. No céu tem consequência? Claro que não. Aquele ladrão que morreu ali na cruz. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso? Ele não colheu consequência nenhuma lá no céu. Mas aqui tem. Aqui na terra ainda tem consequência. Sabe? Por exemplo, uma mulher que adultera. Gente, se uma mulher adultera, e geralmente essa mulher tem filho, ela vai correr o risco dos filhos dela julgar isso na cara dela o resto da vida. Acorda, vamos ser preto no branco? Vamos? Ela vai correr o risco disso. Por exemplo, um pai... deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês lembram daquele Guilherme de Pádua que matou aquela artista aquela vez? Pois é, esse homem converteu. Hoje ele faz um trabalho maravilhoso num presídio. Eu já tive, assim, de conhecê-lo, de ver. Mas sabe uma das coisas que ele escolheu? Ele escolheu não ter filhos. Sabe por que ele escolheu não ter filhos? Para que os filhos dele nunca sejam envergonhados por aquilo que ele fez no passado. Aí você fala assim, nossa, mas é forte. Não, gente, isso realmente é forte. Mas ele tem razão. Você já imaginou um filho crescer sabendo que o seu pai esfaqueou uma mulher? Ele escolheu, ele não se sentia digno. Aí as pessoas falam assim, mas Deus perdoa. Gente, claro que Deus perdoa, Deus está usando o homem poderosamente, mas existe uma coisa que se chama consequência. E Davi foi perdoado pelo adultério com Batseba, mas as consequências sobre a vida dele foram desastrosas. Desastrosas. Deus perdoou Davi continuou, mas Davi sofreu o dano de ver um filho estuprando a própria filha. Depois Davi ele viveu o drama do próprio filho tomar o reino dele, persegui-lo para matá-lo. Ele viveu a consequência do próprio filho pegar as concubinas dele e fazer sexo com ela no altar, para que todo mundo visse o que o filho de Davi estava fazendo com ele. O que chama isso? Consequência, gente. Consequência. Agora, a gente não ensina a verdade, sabe? Não ensina a verdade e o povo não é sacudido para parar de pecar, para ter uma vida santa. Gente, quando Deus fala de santidade, é pro seu bem. É porque você vai colher aquilo que você planta. Uma árvore é reconhecida pelos frutos. Por isso que Jesus fala em João, conhecereis a verdade vos libertará. Tudo que você planta na vida, você colhe. A plantação, ela não é obrigatória, mas a colheita é obrigatória. Eu sempre, há muitos anos atrás, eu era chamada de uma mulher muito radical. Não, mas a Séries é muito radical, a Séries é isso, a Séries é aquilo. Hoje, eu não sou radical. Eu sou admirada, eu sou procurada. Por quê? Porque as pessoas entendem que o estilo de vida que Deus quer é um estilo santo. É uma vida onde Deus tem os olhos sobre você 24 horas. Ele conhece o seu pensar, ele conhece o seu andar, ele conhece o seu agir. E você precisa viver dessa maneira. É assim que Deus nos chama. Por isso que a palavra de Deus é a nossa bússola, ela é o nosso espelho. E Davi, ele caiu, ele foi perdoado, mas as consequências vieram. E Davi não construiu o templo, porque até nessa época aqui, o templo ainda não existia. Existia o quê? Apenas o tabernáculo, que ele ficava ali em Siló. Por que Davi não construiu o templo? Porque Deus havia falado com ele que ele tinha sido um homem que derramou muito sangue e quem iria construir o templo era o filho dele, Salomão. Mas apesar de Davi não ter construído o templo, Davi preparou tudo. Davi preparou tudo para Salomão, sabe? Foi assim um pai exemplar. Ele deixou, quase tudo pronto para Salomão, ainda que ele não fosse desfrutar daquilo ali. E o pecado de Davi, ele trouxe consequências até mesmo de divisão do reino. Mas o que era a divisão do reino? O que era o reino? O reino era ali as tribos descendentes de Jacó. Temos todas as tribos de Judá, tribos de Ruben. O povo de Israel veio
dos 12 filhos de Jacó. Mas aí, quando Davi morreu, quem que assumiu o reinado? Salomão. Mas quando Salomão começou a reinar, ele até reinou, sabe? Ele até, no início, Deus falava para ele, olha, se você obedecer aos meus mandamentos como seu pai obedeceu, eu vou te abençoar. E ali no início, Salomão até obedeceu, ele até obedeceu. Mas o problema da riqueza entrou no coração de Salomão. No início, Salomão foi tão sábio, gente, tão sábio, que Deus virou para ele e falou assim, Salomão, pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. Aí Salomão virou e falou assim, me dá sabedoria, me dá um coração com discernimento. Gente, isso agradou tanto o coração de Deus quando Salomão pediu sabedoria e um coração entendido, que Deus virou para ele e falou assim, não, por causa disso que você pediu, eu vou te dar riquezas. Nenhum homem vai ter mais riquezas e sabedoria que você. Aí o que acontece? Deus abençoa. Gente, vocês acham que Deus não sabia o que ia acontecer com Salomão? Não, é claro que ele sabia. Mas Deus, você precisa entender que como um pai, ele deseja nos abençoar. Deus deseja acreditar em nós, como nós desejamos acreditar nos nossos filhos. Acredite, Deus não quer te ver com uma vida de miséria e Deus vai tentar de tudo para que você seja uma mulher próspera. Mas Deus precisa que o seu coração não esteja nisso. Deus sabe muitas vezes aquilo que Ele vai te dar, que você vai cair, que você vai perecer. Mas o desejo do coração de Deus é que você tenha o seu coração alinhado com o coração dele para te abençoar, para te prosperar. Ele fala que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele que está no céu. Vocês acham que Ele não tem prazer em nos abençoar? Claro que Ele tem prazer em nos dar todas as coisas, mas sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E isso não aconteceu com Salomão. A gente vê que tudo entrou no coração de Salomão. A sabedoria levou ele a conquistar muitas riquezas, e as riquezas levaram ele a ter muitas mulheres, e as mulheres corromperam o coração de Salomão. E a partir desse momento, Deus falou, eu vou dividir o seu reino. Quando você morrer, Salomão, o seu reino vai ser dividido. E um reino dividido não prevalece. Uma casa dividida não prevalece. Uma igreja dividida não prevalece. Divisão gera fraqueza. Divisão gera instabilidade. Não tem jeito, gente. Quando alguma coisa se divide, vocês podem ter certeza que vai pro lado fraco. Divisão é o quê? É fraqueza. Tá assim, fica mais exposto, fica mais fraco. E quando Salomão morre, o reino é dividido. Como? Salomão tinha um grande inimigo que se chamava Jeroboão. E quando esse homem morreu, ele se rebelou contra os filhos de Salomão, querendo tomar o reino. Era apenas um só reino, mas os inimigos começaram a avançar, querendo tomar o reino. E nessa época, Salomão cobrava impostos altos, porque ele queria mais dinheiro. Aí o que aconteceu? Um filho dele, que se chamava Roboão, ele virou e falou assim, eu vou buscar conselho para ver o que eu faço, porque essa confusão, o Jeroboão querendo tomar o reino, e ele foi através dos conselheiros. E ele foi nos anciãos e falou assim, e aí, o que eu faço? E os anciãos viraram para ele e falaram assim, olha, Roboão, para de cobrar esses impostos altos, para de colocar esse jugo no povo que seu pai estava colocando, muda os seus caminhos, por favor. Aí sabe o que o boneco fez? Ele não se satisfez com o conselho daqueles anciãos e foi buscar conselho com os jovens, que não tinham sabedoria. Aí sabe o que os jovens falaram para ele? Roboão, põe um jugo maior sobre esse povo, cobra mais imposto desse povo, você tem que continuar a gerar dinheiro. Ele escutou o conselho daqueles jovens que não tinham sabedoria. Mulher, cuidado de quem você escuta conselho. Não escuta conselho de pessoas que não temem a Deus de fato e de verdade. Eu sempre falo isso para as mulheres que eu discipulo. Não escutem conselho de outras mulheres que não temem ao Senhor. Olha o coração das pessoas antes de realmente buscar conselho nelas, porque um conselho errado pode destruir a sua vida. E aquele conselho errado destruiu o reino que Salomão havia levantado. E o que aconteceu? Quando Roboão colocou aquele peso alto daquele tanto, o reino foi dividido. Das 12 tribos, 10 foram para junto de Jeroboão e começou a se chamar Reino do Norte. E 2 tribos apenas ficaram
com Roboão, que era o filho de Salomão. Foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E diante disso, o que começou? Guerra. Guerra, guerra, guerra. Um querendo derrubar o outro. E aí começa aquele tempo terrível de guerra, 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 até que o reino dividido enfraquece. E o que acontece? Veio outro inimigo, que foi a Babilônia, e começa a levar cativo. Só que antes de levar cativo, ele destrói. O reino do norte foi destruído, foi destruído. A Bíblia fala que todos os reis que se levantaram depois ali de Jeroboão eram reis maus, eram reis que não andavam nos caminhos do Senhor. Aquele povo, gente, foi todo destruído. Um povo que foi levantado, um povo que foi cuidado pelo próprio Deus, foi destruído por causa de desobediência, por causa de liderança má. Por quê? Porque nós colhemos aquilo que plantamos. E as únicas tribos que sobraram foi essas tribos de Benjamim e essa tribo de Judá, que depois também a única tribo que prevaleceu foi a tribo de Judá. Por isso que eles falam que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele veio da tribo de Judá, foi a única tribo que prevaleceu. Mas o que aconteceu com essa tribo? Veio a Babilônia e levou aquele povo ali para o cativeiro. Depois do reino dividido, vem o cativeiro. O que é cativeiro, Séries? Eles foram levados para a Babilônia, ficaram presos em jaulas, em cadeias? Não, gente, cativeiro não é isso. Cativeiro, que é falado aqui na Bíblia, aquele povo foi levado para a Babilônia e ali eles não tinham mais pátria. Eles não tinham mais nome, eles eram obrigados a se sujeitar ao povo da Babilônia. E você não sabe o que é a tristeza de um judeu, de um povo de propriedade exclusiva de Deus, não ter uma pátria, não ter um nome. Ali o templo foi destruído, tudo foi destruído. Tudo foi destruído. É como se passasse uma esponja no povo de Deus. E a gente vê Deus lutando por esse povo, e a gente vê Satanás tentando destruir esse povo. A gente vê isso depois na época de Hitler, a gente vê o tempo inteiro, a gente vê isso ali na época de Esther. O povo, sabe, de Deus tentando ser destruído, ser destruído, ser destruído. Por quê? Porque é um povo amado, é um povo escolhido, e aqui nessa época era um povo através do qual que viria o Salvador. E ali eles ficaram 70 anos presos na Babilônia. Até que Deus começou a restaurar novamente a sorte deles e levar eles novamente, para que eles pudessem começar de novo na nação deles. Para vocês terem ideia, foi nesses 70 anos de cativeiro que os judeus aprenderam a ficar livres da idolatria. Eles eram muito idólatras, gente. Vira e mexe, era bezerro de ouro, era isso, era aquilo, aquele outro. Ali no cativeiro foram criadas as sinagogas. As sinagogas foram instituídas no cativeiro. Por quê? Porque eles começaram a criar as chamadas sinagogas para voltar a estudar a palavra de Deus. Foi ali que eles começaram a estudar novamente, de fato e de verdade, a palavra de Deus. Muitas vezes, Deus permite que o inimigo venha, que ele nos leve cativos, porque talvez é apenas cativos que nós vamos voltar para a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de cativeiro. Nós estamos vivendo um tempo de cativeiro. Talvez seja a hora de nós sondarmos o nosso coração e começar a falar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor está nos aprisionando dessa maneira? Por que tantas portas nas nossas nações estão sendo fechadas? O que está acontecendo, Deus? Ali foi instituída a sinagoga. O que é a sinagoga? Um lugar que eles voltaram a estudar a palavra de Deus. Eu creio de todo o meu coração que Deus está estabelecendo novos altares de homens e mulheres que se voltem novamente para a palavra de Deus. Podemos dizer sim que estamos vivendo um cativeiro. Estamos presos muitas vezes dentro das nossas casas. Estamos presos muitas vezes em situações financeiras terríveis. Estamos presos muitas vezes nos expondo a risco de doenças que nos levam à morte. Mas eu quero falar algo para vocês. Deus está querendo que a gente volte para a palavra. Deus está querendo que a gente saia desse mundinho gospel de satisfazer com porções que tocam apenas a nossa alma, e a gente de fato e de verdade volte para a palavra dele, volte para a essência. Não é à toa que Deus nos levou para esse cativeiro, não. Cativeiro é lugar de conserto, cativeiro é lugar, e para isso muitas pessoas naquela época foram mortas.
Muitas pessoas naquela época, antes de Judá ter sido levado para o cativeiro, foram mortas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus bom, misericórdia, mas Ele também é um Deus que é fogo consumidor. Deus não abre mão, sabe, de realmente nos levar ao ponto de ter a convicção de quem Ele é. Olha, Deus não está lidando com esse mundinho que a gente passa no máximo aqui 70, 80 anos. Deus está lidando com a eternidade. Deus está lidando com a eternidade. A eternidade está no nosso coração. Nós não satisfazemos sem ela e nós não vamos viver eternamente se a gente não tiver revelação da eternidade. Acorda, gente. Acorda. Acorda. Deus está falando, volta para minha palavra. Volta para a essência, volta para a base, volta para a base. E depois de 70 anos, para você ter ideia, uma coisa que o judeu nunca mais foi idólatra. E eu quero te falar uma coisa, Deus está passando a régua, Deus está separando o joio do trigo. E eu quero te falar, muitos homens e mulheres que estão passando por esse tempo nunca mais serão os mesmos. Como aqueles judeus ali, quando saíram ali do cativeiro, nunca mais foram mesmos. Muitos não serão. Agora presta atenção, presta atenção. Quando Deus deu a oportunidade daquele povo voltar ali para Jerusalém e começar a construir o templo novamente, quando Deus levantou Esdras, quando Deus levantou Neemias para construir os muros, para que eles começassem a construir a história deles de novo, muitos judeus não quiseram sair da Babilônia. Eles se acostumaram com a vidinha na Babilônia. Eles se acostumaram com os manjares do rei da Babilônia e eles não quiseram voltar para a presença de Deus. Eu quero te falar algo. Satanás está tramando algo muito sério no coração de muitas pessoas que pararam de ir na igreja por causa desse tempo e que não estão tendo forças para voltar para o Senhor. Estão lidando com coisas que elas não sabem que é espirituais, mas estão sendo tiradas de fato e de verdade para sempre da presença do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que sair do cativeiro e voltar a buscar o Senhor, enfrentando o risco, muitas vezes, de doenças, de perigos, fazendo a nossa parte. Mas Deus está provando a fé. Deus está provando a nossa fé. Por isso, vigia, vigia, vigia e ora. Pede para Deus abrir os seus olhos espirituais, porque Satanás está tentando nesse tempo fazer com que muitas pessoas parem de congregar. Satanás está fazendo com que muitas pessoas tomem caminhos que aos olhos dele parece caminho bom, mas que são caminhos de morte. Satanás está trabalhando mais do que nunca para que as pessoas continuem nos cativeiros emocionais, nos cativeiros do medo, nos cativeiros, sabe, da miséria. Satanás está trabalhando, mas eu quero te falar, Deus está falando com você aqui hoje, saia desse cativeiro e creia em mim, vamos voltar, vamos começar a construir de novo, vamos começar a congregar com prudência, mas vamos voltar a fazer isso e vamos fazer igual Esther, se morrer, morri, mas o importante é que a chama de Deus seja acesa novamente no meu coração. Presta atenção, amada. Presta atenção nas palavras que estão sendo liberadas aqui. Isso aqui está sendo revelado, isso aqui não foi estudado, isso aqui está vindo do alto. O Senhor me disse ontem e hoje, eu não quero você em nenhum estudo, eu quero você diante da minha palavra, que dos seus lábios eu vou usar, dos seus lábios vão ser boca minha. Eu não estou aqui com estudo nenhum, querida. Tudo que eu programei que está aqui, Deus mandou eu sair daqui e me entregar exatamente nas mãos dele. Por isso, escuta o que o Espírito Santo está dizendo. Pega isso daí, que isso aqui é a palavra de Deus. E aquele povo voltou. Aquele povo voltou dali. E começaram um novo tempo. O templo que foi construído. Foi tão pequeno diante do que tinha sido destruído, que aquele povo chorou de tristeza. Mas eu quero falar para vocês, eu creio que aquele templo ali foi pequenininho, porque Deus está falando conosco. Não é o que vocês veem que vai fazer a diferença, mas é aquilo que está no interior de vocês. Eu quero que os olhos espirituais de vocês mudem. Eu quero que vocês parem de ver obras de mãos de homens e comecem a ver as obras minhas. Uau! Uau!
Amadas, é tempo de nós focarmos os nossos olhos nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, onde o Senhor está. E ali, logo depois daquele tempo que a gente entra aqui no livro de Esdras, no livro de Neemias, que fala sobre a reconstrução desse templo, o que acontece? Nós praticamente terminamos o Velho Testamento. Termina aqui. Termina assim. Aquele povinho ali, construindo o templo, ficando ali. E de repente, um tempo de 400 anos de silêncio. Séries, mas o que é esses livros aqui? Jó, Salmos, Provérbios, Cântico, Jeremias, Ezequiel. Deixa eu te falar. Esses livros aqui, ó, dos profetas, que vai aqui de Isaías até Malaquias, isso tudo aqui aconteceu na época do reino dividido. Lá atrás, no reino dividido, Deus levantava profetas para falar com os homens, para que eles não fossem destruídos, mas eles não ouviram a voz do Senhor. Isso tudo aqui, de Isaías até Malaquias, aconteceu lá atrás. A Bíblia não está aqui em ordem cronológica. O Velho Testamento acaba em Esdras e Neemias, quando Deus chama esse povo para reconstrução, para começar uma vida pequena, mas novamente aos pés do Senhor. E Deus, o que acontece? Uau! 400 anos de silêncio. É isso que acontece antes de entrar no Novo Testamento. E nós vamos terminar por aqui hoje. Eu tô assim... Eu confesso para vocês que eu tô assim, cheia. Eu tô cheia. Eu tô tão cheia da presença de Deus aqui, gente, que eu tô fraca. Sabe? Eu confesso para vocês que eu tô fraca. Com tanta revelação, com tanta graça de Deus sobre nós. Eu confesso para vocês que eu vou precisar ver essa live de novo, porque eu preciso dela. E eu também quero convidar vocês. Amanhã nós vamos terminar esse tempo. Amanhã nós vamos cair no Novo Testamento e vamos terminar falando por que nós precisamos começar pelo Evangelho de João. E realmente eu não tenho palavra, sabe? Eu não tenho. Me faltam palavras para vocês para falar o que foi essa manhã. Eu não tenho palavras. É isso que eu quero fazer, mas eu preciso orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigada porque eu não sei nem orar como convém nessa hora. Mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos dê um coração, sabe, Deus? Um coração sedento, Pai. Eu quero te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor nos dê, Deus, um coração de carne. Tira de nós esse coração de pedra, esse coração incrédulo, Deus. Deus, liberta a gente desse cativeiro, Pai. Desse cativeiro tão terrível que Satanás está formando outra vez, Pai. Meu Deus, eu tô tão impressionada, Pai. Tô muito impressionada. Satanás, ele não muda as estratégias dele, Pai. Não, ele não muda. Mas nós sabemos também que o Senhor não muda. E nós vamos ser mulheres que vamos sair desses cativeiros. E pelo poder do nome de Jesus, nós vamos ser mulheres que vamos levantar as nossas casas, levantar as nossas famílias, levantar as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós vamos escolher escutar a Tua palavra e sermos mulheres totalmente direcionadas pelo Senhor. Nós não aceitamos, Deus, nenhum tipo de cativeiro na nossa vida. Nós não aceitamos nenhum tipo de cativeiro espiritual nem emocional, mas nós queremos, Deus, fluir, Pai, de acordo com o que o Teu Espírito tem para nós. Capacita-nos, ó Deus, nos reveste da armadura que o Senhor tem e quer para nós nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Beijo, amadas. Amo vocês demais. Até amanhã, às 8 horas.